Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi, chegando a Berseba, que é Judá, deixou ali o seu servo. Amém? Na minha penúltima pregação, eu preguei sobre o começo, sobre o profeta Elias, quando ele foi chamado. Então ele se apresenta diante do rei Acabe e ele fala: segundo a minha palavra, não vai cair chuva nem orvalho sobre a terra. Então Deus manda o profeta se esconder. Ele se esconde perto do Querite, do ribeiro de Querite, e ali ele passa um tempo sendo sustentado por Deus. Os corvos começam a mandar comida, carne para ele, e ele começa a beber água ali do ribeiro. Só que por um tempo o ribeiro secou. Então a outra ordem do Senhor para o profeta foi: você vai ter que ir para outro lugar, você vai para uma outra cidade, lá tem uma viúva e eu vou te sustentar lá. E quando ele chega, realmente tinha uma viúva, e vocês sabem da história. Ele começa a morar por um tempo com aquela viúva, até que chegou um tempo em que Deus disse: Elias, o tempo de seca, o tempo de sequidão acabou. Então você vai ter que retornar até Acabe, você vai ter que se apresentar a Acabe, e você vai falar tudo aquilo que eu mandar você falar. Então Elias, ele se apresenta diante do rei Acabe. Esse é o meio, eu ia pregar sobre isso nessa noite, só que o Senhor me levou para o final, quase para o final. E Elias, então, ele se apresenta diante do rei Acabe e ele faz um desafio. Ele fala bem assim: junta todos os profetas de Baal, junta todos os profetas de Azera, que nós faremos um combate. Ele junta todo mundo e eles foram para um monte. E o combinado era: a gente vai montar um altar, a gente vai colocar lenha, a gente vai colocar o sacrifício, a gente vai colocar o animal ali, só que a gente não vai colocar fogo. O fogo vai ter que cair do céu. E quem é o verdadeiro Deus vai mandar o fogo cair do céu. Então aparece apenas Elias contra 850 profetas. A Bíblia fala que os profetas ficaram ali uma manhã toda se cortando. Os profetas de Azerá e também de Baal, eles começaram a se cortar, começaram a bater tambor, eles começaram a ficar enfurecidos, loucos, começaram a gritar: Baal, Baal, manda fogo, se tu és o Deus, manda fogo. E adivinha? Nada aconteceu. Nada aconteceu. O batuque não resolveu, a gritaria não resolveu, se cortar não resolveu, ficar louco não resolveu. Só que de repente chegou a hora do profeta Elias. Ele começa reconstituindo o altar. Eu vou falar muito breve sobre isso, muito rápido. Ele começa reconstituindo o altar, coloca ali 12 pedras, coloca ali um animal, coloca água ali em volta, e ele faz uma simples e pequena oração. Ele começa a orar e de repente do céu cai um fogo que consome toda a água que estava ali. Cai um fogo que consumiu todo o sacrifício, tudo aquilo que estava ali. E todos começaram a olhar e falar: sim, esse é o Deus que nós devemos servir. Esse é o Yahvé, o Deus de Israel. Ele é poderoso, ele mandou fogo cair do céu. Esse é o Deus, aleluia. E aí quando nós pensamos que está tudo bom, que está tudo ótimo, que o povo de Israel se voltaria para o Deus verdadeiro, na verdade não acontece isso. Na verdade não acontece isso. Aquilo que nós lemos aqui em 1 Reis fala sobre Acabe. Acabe, ele chega diante de Jezabel e ele começa a contar tudo o que aconteceu. Ele fala: Jezabel, nem te conto. Sabe o que aconteceu? Elias, ele começou a orar. Sabe os nossos profetas, os profetas que a gente sustenta, os profetas de Baal e Azerá? Pois é, eles foram todos mortos por um homem, Elias. Por um só homem, por um só profeta. Elias matou todos os nossos profetas. 850 profetas. Gente, era muita gente que ele matou naquele dia. Era muita gente, ele matou todos os profetas. Então aquela mulher endemoniada do jeito que ela era, ela ficou mais endemoniada ainda.
Volta mais 7, né? Sai um capeta, volta mais 7. Igual a Bíblia fala, parece que voltou uma legião nela. Ela falou, o que é que aconteceu com os profetas? Eles foram mortos por Elias? Não, não vai ficar assim. Então ela mandou um mensageiro ir até Elias e falar bem assim, Elias, eu te juro pelos deuses, Jezabel dizendo, eu te juro pelos deuses que amanhã nesse horário você vai estar morto. A sua cabeça vai estar arrancada. Do mesmo jeito que você fez com os outros profetas, vai acontecer com você. E de repente, gente, você imagina, isso aqui era uma ameaça de morte. Não era qualquer pessoa, era a rainha falando, ei meu querido, eu quero a sua cabeça. Então Elias, escutando isso, ele fica perplexo. Ele sente medo. Elias, um homem poderosíssimo em Deus, um vaso cheio de Deus, teve medo. Ele teve medo, então ele resolve fugir. Só que diferente das outras vezes que ele fugiu porque Deus tinha mandado. Só que dessa vez não. Ele não fugiu dessa vez porque Deus tinha mandado, não. Ele fugiu porque os sentimentos dele mandou ele fugir. Falou, ó, meu filho, você ficar aqui, essa mulher vai te matar. Bora meter o pé. E ele realmente fez isso. Então a Bíblia fala bem assim, que ele se levantou para escapar com vida, no versículo 3. E chegando a Barseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Esse servo provavelmente era uma pessoa que andava com ele para quê? Para ajudar ele. Naquela época os profetas, eles tinham ajudantes que estavam ali para ajudar eles na caminhada. E ele deixa esse moço em Barseba. Quando eu leio isso, eu não vejo apenas um detalhe. Talvez para alguém que leia, fala, nossa, deixou, tá, tudo bem, deixou em Barseba. Só que nada que está escrito na Bíblia é por um acaso, não. Porque ele deixou ele em Barseba. Sabe por que ele deixou ele em Barseba? Porque Elias já estava totalmente desgastado emocionalmente. Ele já estava cansado. Sabe quando você está cansado e você fala, não, você quer saber de uma coisa? Eu não quero é ver ninguém. Eu não quero ter amigo, eu não quero ter amiga, eu não quero falar com ninguém. Eu quero ficar no meu quarto, eu quero ficar na minha casa. Você não sente nem vontade de sair para comer em nenhum lugar, porque você vai ver gente ali. E você não quer ver ninguém, você quer ficar sozinho. Elias estava sentindo isso, ele estava falando, eu não quero ficar com ninguém, eu vou fazer a minha caminhada, eu já não estou bom emocionalmente, eu já não estou bem, eu vou ficar sozinho. Então ele deixou o seu moço em Barseba. Isso revela algo muito grande, é que Elias estava passando por um desgaste emocional. Ele estava passando por um esgotamento, e geralmente quando a gente está assim, a gente se isola, né? Não é? Quando você está muito esgotado, você não se isola, você não quer... Não, irmã Renata, eu não quero ver ninguém. Eu não quero ficar perto de ninguém, eu quero me isolar, eu vou sofrer sozinho, eu não vou contar pra ninguém, eu vou guardar isso dentro do meu coração. E pronto, vai ser só eu e Deus, eu vou sofrer sozinho. O primeiro sinal de esgotamento de uma pessoa é quando ela se isola, quando ela não quer ver mais ninguém, ela não quer falar com ninguém, ela não quer expressar com ninguém. A pessoa, ela começa a se fechar, ela começa a perder a vontade de conversar com as pessoas, perde a vontade de caminhar, ela perde. Ela prefere andar e sofrer sozinha. E Elias, ele estava passando por um momento exatamente assim. Mas quando nós olhamos, poxa, um homem que enfrentou 850 profetas, um homem corajoso que falou, segundo a minha palavra, não vai descer chuva do céu até que eu ordene o contrário. Um homem tão poderoso em Deus, como assim? Como assim ele está passando por isso? Como assim ele está esgotado emocionalmente? Como assim? Ele não é um homem de Deus, ele não é um homem que caminha com Deus, ele não é um homem poderoso em Deus, ele não é um homem que tem intimidade com Deus. Muitas vezes nós somos fortes diante das multidões. Nós somos fortes para o nosso marido, para a nossa esposa. Muitas vezes nós somos fortes para os nossos filhos não verem a nossa fraqueza. Mas quando está só nós e ele, não tem fortaleza. Quando está só nós e Deus, nós podemos ser quem nós somos. Nós podemos falar, Senhor, realmente eu não sou tudo isso. Realmente eu não sou uma fortaleza. Realmente eu não estou bem. Realmente as minhas emoções não estão bem. Geralmente pessoas são fortes diante das multidões, mas quando estão sozinhas, elas são frágeis. E aqui eu vejo algo também muito poderoso, é que o Carmelo, ele drenou Elias.
O fogo caiu, o milagre aconteceu. Só que ninguém fala do desgaste que dá a batalha. Você imagina, eles ficaram lá um dia todo. Elias ficou lá um dia todo contra aquele povo. Imagina ele, gente, fazendo batuque, se cortando, todo mundo uma perturbação espiritual. Imagina, ele estava esgotado. Ele matou 850 profetas, ele estava cansado. Sabe aquele momento que você fala, eu estou cansado, eu estou desgastado. Sabe, é muito lindo a gente ver pessoas aqui, principalmente no Corredor dos Milagres, né? Que é muita oração por libertação. Nós vemos aqui pessoas sendo livres de espíritos malignos, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, milagres acontecendo. A gente fala, nossa, que lindo! Aquele irmão orou pelaquela pessoa e ela foi curada. Aquele irmão orou pelaquela pessoa e aconteceu um milagre na vida dela. Só que de repente, geralmente a gente não olha o que aquela pessoa passa. É como se tipo assim, não, o pastor ele é maravilhoso, a pastora ela é maravilhosa. Ela ora, o céu desce sobre a terra. Só que a gente não sabe as batalhas que as pessoas enfrentam. A nossa pastora falou aqui ontem que toda a campanha do Corredor dos Milagres, o cachorro dela ficava doente, adoecia, alguma coisa acontecia. Sabe o que é isso? É um desgaste após batalha. Sabe, às vezes nós estamos aqui, as pessoas, os voluntários expulsam demônios, intercessores começam a orar, mas ninguém sabe depois a batalha travada que o inferno enfrenta contra essas pessoas. Sabe por quê? Porque elas oraram, porque pessoas foram libertas através da oração. Sempre há algo no mundo espiritual lutando contra essas pessoas, lutando contra intercessores, lutando contra pessoas que oram, pessoas tementes a Deus. Ninguém fala desse desgaste. E aqui nós vemos que Elias, ele entra no deserto sozinho. Porque esse isolamento, quando a pessoa está muito triste, ela começa a imaginar que ninguém pode ajudar. Ninguém pode tirar ela daquele sufoco, aquilo que ela está passando. Ela fala, não, ninguém consegue me ajudar. E outra coisa que eu vejo também, quantas vezes quando nós estamos esgotados emocionalmente, a gente deixa tantas coisas para trás. A gente está tão de saco cheio com as lutas, a gente está tão de saco cheio com tudo aquilo que acontece na nossa vida, que a gente começa a desanimar das pessoas. A gente fala, não, fica aí em Barseba. Não, Alana, é porque eu vou separar, eu vou me divorciar, eu vou deixar o meu marido em Barseba. Não, Alana, eu vou trocar de igreja, eu vou deixar essa igreja que eu estou em Barseba. Quantas vezes nós deixamos coisas, pessoas em Barseba? Quantas pessoas deixam o seu chamado em Barseba? Fala, não, eu estou esgotado demais. Deixa o meu chamado aí em Barseba, deixa ele escondido, eu vou para outro canto. Meu chamado, meu propósito, fica em Barseba. Quantas vezes, quando nós estamos cansados, nós deixamos pessoas que eram importantes para nós, que por um período nos ajudou, nós deixamos em Barseba. E às vezes nem porque a gente quer, não, é porque a gente está tão cansado mesmo que a gente realmente não quer ver ninguém. Que a gente realmente quer ficar sozinho, sozinha. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, diz bem assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Gente, olha esse profeta que enfrentou tantas coisas agora. Ele escondido, ele chega diante do Senhor e ele fala: Senhor, tira a minha vida. Eu não quero mais existir, Senhor. Leva para o Senhor a minha vida. Nada mais faz sentido, eu estou cansado. Quantas vezes pelo cansaço nós dizemos: Senhor, tira a minha vida, sendo que a nossa vida é tão preciosa. E Jesus, ele pagou tão caro na nossa vida. Jesus, ele pagou tão caro para que você hoje tivesse a vida eterna. Então valorize a sua vida, valorize o seu fôlego. Enquanto você respira, tenha gratidão ao Senhor. O profeta falou: Senhor, eu estou cansado, tira a minha vida. O mesmo profeta que fez o fogo cair do céu, que fez uma pequena oração e Deus moveu os céus, é o mesmo profeta que agora fala: Senhor, eu não quero mais viver, eu estou cansado. Em Tiago capítulo 5, versículo 17, diz bem assim: Elias era humano como nós.
Ele orou fervorosamente para que não chovesse. Não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Ou seja, aqui em Tiago capítulo 5 está dizendo: meu querido, Elias era como a gente. Ah, não, mas como assim? Ele pediu para morrer. Tá, mas ele era como eu e você. Ele tinha carne, ele tinha sangue, ele tinha ossos. Ele tinha um coração, ele tinha um sentimento. Sim, Elias era poderoso em Deus, mas ainda continuava sendo um vaso. Continuava sendo um vaso. Olha a diferença. Antes Elias dizia: não vai chover, segundo a minha palavra. Agora ele diz: Senhor, eu não quero mais viver. Antes ele estava com tanta autoridade, agora ele está com tanta tristeza por tudo aquilo que aconteceu com ele. Isso revela para nós que até os homens mais espirituais, eles podem entrar em um nível profundo de cansaço. Sabe quando você está cansado, fala: não, Senhor, eu não quero mais. Até quem é mais íntimo de Deus, quem é mais coladinho, quem é mais chegadinho ali com Ele, pode chegar em um dia que falar bem assim: ó, Senhor, me leva que eu não estou aguentando mais. Até quem é mais íntimo de Deus. Só que o que eu vejo aqui é que Elias, ele não perdeu o poder, não. Ele continuava sendo amigo de Jesus. Ele continuava sendo amigo do Senhor. Só que o que aconteceu com ele é que ele perdeu a força emocional. Só que o que eu quero te dizer é que nós somos, sim, corpo, alma e espírito. O espírito de Elias estava muito fortalecido, mas ele estava com algo na alma. A alma dele estava fraca. Mas sabe o que fez com que Elias não parasse? Sabe o que fez com que Elias não tirasse a sua própria vida? É porque a vida espiritual dele estava muito alinhada com Deus. Só que tem gente que não tem nenhuma dessas 3 áreas alinhadas. Tem muitas pessoas que amam cuidar do corpo, é muito lindo isso, cuida muito da saúde, vai todos os dias à academia, é maravilhoso. Só que isso não deve ser uma prioridade. Sabe por quê? Porque até a pessoa mais fitness, ela pode um dia sofrer um câncer. Ela pode um dia passar por alguma doença, algum problema. Mas sabe o que nos fortalece? É o nosso espírito fortalecido. Quando nós estamos com o nosso espírito fortalecido, todas as outras áreas da nossa vida vai bem. Se a nossa área espiritual está bem, por mais que as outras áreas possam dar uma capengada, a gente ainda continua firme, a gente ainda continua fiel, porque Deus nos ajuda. Agora tem gente que quer deixar as coisas de Deus de lado e preferir as outras coisas. Não, eu vou cuidar do meu emocional. Não, eu vou cuidar do meu físico. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar disso, só que isso não deve ser uma prioridade. Priorize o reino de Deus. Busque primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É isso que a Bíblia fala. Existem muitas pessoas hoje assim, cheias de unção. Tem muito de Deus, mas a pessoa já está totalmente fragilizada emocionalmente. Elias, ele chegou em um ponto da vida dele que ele não via mais sentido. Porque quando uma pessoa ela pede a morte, é o quê? Porque ela não vê mais sentido na vida. Ela não tem mais esperança, ela não tem uma posição de futuro. Ela não olha para o futuro, não. Ela só fala: Senhor, eu não quero nada, eu não quero futuro, não, eu só quero morrer. Ele chegou nesse estágio onde ele não via mais sentido. Ele foge de Jezabel, só que ele não fugiu do interior dele. O deserto de Elias não era geográfico, era dentro do coração dele. Talvez o seu deserto hoje não é um lugar, não é Rondonópolis, não, é dentro de você. Talvez você fale: não, Alana, porque o meu sonho é sair de Rondonópolis, o meu sonho é morar em outra cidade. Tá, mas se você mudar de cidade, não mudar, não vai acontecer nada. Você só vai estar em uma outra cidade passando pela mesma coisa que você ia estar passando aqui. Não, Alana, porque eu vou mudar de emprego, que aí sim vai melhorar as coisas. Tá, mas você vai mudar de emprego e não vai se mudar. O que vai mudar, de fato? Não, Alana, eu vou mudar de igreja. Tá, mas se você não mudar, meu querido, o mesmo problema que você tem aqui, você vai ter lá. O mesmo problema que você tem aqui em Rondonópolis, você vai ter em outro lugar. Por quê? Porque geralmente o problema está na gente. A gente tem que resolver algo interno, as nossas emoções aqui dentro, para depois pensar em mudar alguma coisa por fora. Geralmente é sempre dentro. Sabe, tem pessoas que fogem para lugares, quando na verdade não é sobre o lugar, é sobre ela. Não é sobre o lugar, é sobre você. Então o que eu falei, 2 sintomas de esgotamento. Primeiro, isolamento. A pessoa começa a se isolar, não quero andar com ninguém, quero ficar sozinho, quero ir para o deserto sozinho. A segunda coisa, desistência. Por quê? Porque ele pediu a morte para o Senhor. E em 1 Reis capítulo 19, versículo 5 diz bem assim: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come.
Ai, gente, eu acho tão linda essa parte. Levanta-te e come. Aqui nos revela algo tão profundo sobre o coração de Deus. Sabe, muitas vezes nós temos uma imagem muito distorcida de quem Deus é. Eu me lembro que há uns anos atrás, até hoje existem igrejas assim, que elas não falam para você permanecer fiel em Jesus por amor a Ele. Elas falam bem assim, não, você tem que permanecer fiel a Jesus, porque senão você vai para o inferno. Isso é verdade? É. Mas o que acontece? É que a pessoa, ela fica na igreja, ou ela fica realmente firme em Cristo, começa a obedecer os mandamentos, não porque ela ama o Senhor, mas porque ela tem medo de ir para o inferno. E nenhum relacionamento, ele se baseia assim à base do medo. Já pensou você se relacionar com uma pessoa que você tem medo? Nenhum relacionamento se baseia assim. Então as pessoas começaram a introduzir isso na mente dos crentes, né? A introduzir isso na mente das pessoas. O que a gente começou a imaginar, que Deus era um Deus mau. Não, se eu não obedecer Deus certinho, eu vou pro inferno. Sabe, aí as pessoas pararam de ter aquele temor, aquele amor. Não, sabe por que eu não deixo Deus? Sabe por que eu tô aqui hoje à noite? No domingo eu poderia estar em qualquer outro lugar. Sabe por quê? Porque eu sei que só a presença de Jesus é o que me satisfaz. Eu poderia estar em tantos outros lugares, mas só aqui eu sou revestido. Só aqui eu tenho aquilo que em outro lugar eu não tenho ou não teria. Então a gente criou essa imagem distorcida de quem Deus é. Aí a gente imagina o que? Que Deus é um Deus mau. Deus é um Deus bravo que tem o prazer de se a gente fazer algo ruim, Ele ir lá e falar, não, agora você vai pagar o preço. Quando na verdade não é assim. Eu gosto de assimilar o Deus Pai como nós. Quem é que é pai ou mãe? Pois é. Você que ama. Eu tô falando sobre quem ama, tá? Não é sobre um pai, mãe desnaturado, que hoje em dia é raro, mas acontece muito. Eu tô falando sobre quem ama. Você tem prazer em bater no seu filho? Tem? Não. Você tem prazer em brigar e falar, menino, sai daí? Você não tem prazer. Assim como Deus também não tem prazer em brigar com a gente ou permitir que alguma situação aconteça na nossa vida. Só que muitas vezes Ele permite, sabe por quê? Porque a gente plantou e a gente tem que colher, Ele também é justo. Muitas vezes Ele permite muitas coisas acontecerem na nossa vida que a gente fala, nossa, eu queria tanto aquilo. Só que Deus está falando, ei meu querido, eu tenho algo tão melhor para você. Deus não tem prazer em te castigar, não. Deus tem prazer em te amar. Então quando o profeta está ali, o profeta está cansado, está lá, escondido. Sabe o que acontece? Deus não chega para ele dando uma palestrinha. Deus não chega para ele com uma pregação falando, levanta, homem, você não é profeta, você não é crente, por que você está cansado? Por que você está desanimado? Não, Deus não faz isso. Sabe o que Deus faz? Deus falou bem assim, ei anjo, vai lá, desce, chega até o profeta Elias, no meu amado, e diz para ele comer, prepara uma comida para ele. Essa é a minha versão, tá? Não tá assim não. Prepara uma comida para ele, vai lá e entrega a comida para ele. Então a Bíblia diz bem assim que o anjo tocou nele e falou, levanta e come. Sabe quando você está cansado, Deus não chega te julgando, falando, oh meu querido, você não pode desanimar não. Deus fala, você está cansado, então levanta e come. Levanta, come, deita de novo, descansa. Você está cansado, então descansa. E hoje o Senhor está trazendo descanso para muitas pessoas que estavam cansadas, desanimadas, se sentindo sobrecarregadas. Hoje o Espírito Santo está trazendo descanso para a sua alma. E Ele te fala, levanta e come. Aleluia! Aplauda o Senhor. Glória a Deus. O Senhor envia um anjo e fala, e o anjo vai lá e toca em Elias, fala, levanta, come. Sabe o que Deus faz? Deus não briga com ele, Deus cuida dele. Quando vocês estiverem em um momento assim, não espere com que Deus venha brigar com você e falar, ô menino, levanta. Não, o Senhor, Ele cuida de nós. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele sabe que nós também somos carne. O Senhor sabe que nós também somos falhos. O Senhor sabe que tem dia que a gente não está a fim de vir para a igreja, mas mesmo assim a gente vem.
Ele sabe que tem dia que a gente não quer orar, mesmo assim a gente ora, mas Ele sabe que é porque a nossa matéria, gente, é barro. A gente quebra facinho. Só que é algo lindo, porque nós somos barro, nós quebramos fácil, mas o Senhor, Ele não pega o barro e Ele joga fora. Deus não descarta pessoas. Quem descarta pessoas são as próprias pessoas, mas Deus nunca nos descarta. Sabe o que Ele faz? Ele pega o mesmo barro e do mesmo barro Ele começa a montar um novo vaso, mais perfeito e mais forte. É isso que Deus está fazendo com você aqui nessa noite. O Senhor está te quebrando, sabe para quê? Para te remodelar. Remodelar. Aleluia. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 6. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aleluia. Eu acho muito lindo isso, porque o anjo chega até Elias, dá pão, fala: levanta, come. No outro dia a mesma coisa. No outro dia a mesma coisa. Levanta, Elias, come. Olha aí a comida aí, ó, que eu preparei para você. Sabe quantas vezes Deus já insistiu comigo e com você? Com Elias foi 2 vezes, mas e com você? Quantas vezes Ele já insistiu para você? Levanta e come. É porque você ou eu somos melhores? Não. É porque o Senhor nos ama tanto que Ele ainda insiste conosco. Mesmo a gente sendo tão falho, o Senhor fala: levanta, come. O Senhor ainda insiste conosco. Como eu disse, ei, meu querido, Deus, Ele não descarta as pessoas. Deus, Ele precisava de um profeta que falasse as palavras dEle na terra. E esse profeta levantado foi Elias. Só que quando Elias fraquejou e falou: Senhor, eu estou com medo, Deus não chutou a bunda dele, não. Sabe o que Deus fez? Cuidou dele, porque Deus não descarta pessoas. O Senhor está falando isso muito forte comigo no meu coração. Deus não descarta pessoas. Eu quero que você fale isso agora. Deus não descarta pessoas. Deus precisou de um profeta, e o profeta estava lá, na disposição. Ei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que no momento que ele caiu, o Senhor não abandonou ele, o Senhor estava lá. Sabe, tem momentos da sua vida que ninguém vai estar lá por você, mas sabe quem vai estar? O Senhor. Jesus, Ele vai estar lá com você. Deus está falando para pessoas aqui: ei, meu querido, não é tempo de parar. O anjo fala bem assim: ei, meu querido, você vai comer agora, e sabe o que você vai fazer? Você não vai parar não, você vai andar. E a Bíblia fala que ele andou com uma comida, tá? 40 dias e 40 noites. Ele estava saciado. A comida sustentou ele 40 dias. E, gente, eu não posso acreditar que isso aqui era uma simples comida ou algo natural. Porque você já comeu alguma comida que te deixou saciado por 40 dias? Você já comeu, irmão? Eu também nunca comi, não. A gente fica saciado por algumas horas, né? A gente come alguma coisa. Mas Elias não, ele comeu. E essa comida sustentou ele por 40 dias. Ele andando ali, ó. 40 dias sendo sustentado. E aqui 40 é algo muito simbólico na Bíblia. Porque 40 fala sobre processo, preparação, transição. Moisés, ele ficou 40 dias no monte. Jesus, 40 dias no deserto. Israel passou 40 anos no deserto. E agora Elias, ele caminha 40 dias sendo sustentado por um pão celestial. Eu só consigo acreditar nisso. Não era uma comida normal, era sobrenatural. Sabe, a comida, o pão, a palavra que você recebe aqui todos os domingos, todas as terças, todas as quintas, ela não é normal. Ela é sobrenatural. Sabe por quê? Porque você pode estar o mais desgastado, você pode estar aqui como um trapo. Só que quando você escuta uma palavra, você fala: não, estou abastecido para mais 40 dias de caminhada. Quando você entra aqui, você é abastecido pela palavra de Deus, e isso te sustenta para mais uma semana de caminhada, para mais um dia de caminhada, para mais um ano, porque a palavra é pão e é também
nessa noite sobre todo aquele que recebe, sobre todo aquele que crê. Aleluia! Por isso que tem muitas vezes, muitas pessoas que falam, né? Eu não sei como é que aquela pessoa aguenta. Eu não sei como é que ainda ela não desistiu. Eu não sei como é que ela ainda vai todo culto para a igreja. Eu não sei como ela ainda jejuma. Eu não sei como ainda ela ora. Olha como é que está a vida dela. Você tem que virar para essas pessoas que falam isso para você e falar bem assim: sabe por que que eu aguento? Porque o que eu como não é daqui. O que eu como não é daqui, o que eu como é celestial. Eu tudo posso, eu tudo suporto naquele que me fortalece. Tudo eu aguento, porque Deus é quem me fortalece. Eu posso passar por provação, escassez, nudez, tudo aquilo, assim como o apóstolo Paulo falou. Mas se eu tenho a presença de Cristo, meu querido, eu tenho tudo. Talvez muitas pessoas olhem para você e digam: eu não sei como você aguenta. Eu não sei como você suporta isso na sua família, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios. Eu não sei como você está aguentando. Mas diga para ela: eu sei porque eu aguento. Eu sei porque eu aguento. E aqui eu aprendo também que o Senhor, Ele sempre nos mandará anjos. Sabe, quando nós estamos passando por momentos difíceis, o Senhor sempre nos manda anjos. Você sabia disso? Talvez os anjos não são assim como o do profeta Elias, que eram anjos físicos mesmo. Mas Deus vai mandar pessoas para te ajudar. Elias estava falando: Senhor, eu quero ficar sozinho. E de repente Deus vai lá e manda o anjo. Fala: você não vai ficar sozinho não, porque eu vou te sustentar. Não foi eu que te mandei esconder, mas você se escondeu. E mesmo assim eu não te abandono e te sustento. Te sustento. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, estou finalizando. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse-lhe: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Sabe, algo muito lindo que eu aprendo aqui é que a caverna era para ser algo temporário. A caverna era como proteção para ele. Só que Deus estava falando: meu querido, não é tempo mais de se esconder. Sabe, talvez você entre aqui por essas portas e você fala bem assim: não, Alana, eu quero ficar sentadinho no meu canto, eu não quero servir, eu não quero mexer com nada. Talvez Deus até queira que por um tempo você fique sentado, você escute a palavra. Só que vai ter um tempo que Deus vai falar: meu querido, sai desse esconderijo. Sai dessa caverna. Sai desse lugar que te deixa cômodo. Sai do banco. Sai da caverna, começa a agir. Sabe por quê? Muitas vezes as feridas tornam a pessoa ali presa naquele esconderijo e ela quer ficar ali. Então qualquer desculpa, ela arruma qualquer desculpa para ficar ali. Não, Senhor, foi o Senhor que mandou eu ficar aqui, eu vou ficar aqui quietinho. Não, mas a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de se esconder, sim, mas também há tempo de mostrar aquilo que você veio para mostrar. Exalar a presença do Senhor que está dentro de você. O mesmo Deus que mandou Elias se esconder em 1 Reis, capítulo 17, agora manda ele sair da caverna. Sabe por quê? Porque o esconderijo antes era uma proteção, sim, mas agora virou uma limitação. Deus estava falando: Elias, a caverna está te limitando, meu querido, bora sair daí, já não é tempo mais de se esconder. Acabou o tempo. Tem muita gente que se escondeu por um tempo. E aí por isso começa a inventar a desculpa de: Senhor, eu quero ficar escondido. Mas hoje Deus está te falando: ei, meu querido, saia do teu esconderijo. Saia do teu esconderijo e começa a cumprir o teu chamado. Saia do teu esconderijo e começa a cumprir o teu propósito. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10, diz bem assim: e ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes. Gente, vocês imaginam isso, tá? Ele estava em cima de um monte e a Bíblia fala que começou um vento forte que começou a fender
os montes e quebravam as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo. Sabe onde Deus estava? Numa voz mansa e delicada. Isso para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. Gente, eu amo essa passagem, eu sou apaixonada por essa passagem. Porque no capítulo anterior é o fogo caindo do céu. Deus, ele mostra as suas diversas faces. O fogo caindo do céu. Então Elias, ele conheceu o Deus de muitas formas, manifestação, poder e intensidade. Mas agora Deus se revela para ele de uma forma diferente. Ele não estava no terremoto, ele não estava no vento, ele não estava no fogo. Psiu, tem gente mexendo no celular. Ele não estava em nenhum desses lugares. Sabe onde ele estava? Numa voz mansa e suave. Deus estava neste lugar. Sabe, tem muitas pessoas que conhecem o Deus do fogo. Muitas pessoas conhecem o Deus do terremoto, do trovão. Muitas pessoas conhecem esse Deus. Mas sabe quando é lindo? É quando alguém conhece o Deus da calmaria. Sabe quando você está passando por um deserto tão grande, que você conhece o Deus que te traz a calma, o Deus que te traz a paz. Sabe por quê? Porque Deus está em tudo isso. Sim, Deus está no fogo, Deus está em tudo isso, mas Ele também está no silêncio. Deus também está no trabalho. Deus também está quando você está dirigindo o seu carro. Deus também está em todos os momentos. Só que tem muitas pessoas que contemplam a Deus apenas em um lugar específico. É claro que aqui na igreja é muito propício para você sentir a manifestação do Espírito Santo. Por quê? Porque tudo aqui está sendo preparado para elevar o seu espírito ao Espírito de Deus. Só que mais lindo é quando nós nos conectamos a Deus e nós não estamos em uma igreja. Quando nós conectamos a Deus e nós estamos no secreto. Ele escutou a voz de Deus como uma voz mansa, como uma voz suave. Deus estava ensinando Elias a discernir Deus, não além das manifestações. É muito lindo ver manifestações, mas Deus estava falando: meu querido, eu também estou na paz. Eu também estou quando não tem grito. Eu também estou quando não tem barulho. Eu também estou no silêncio. Sabe, vão ter cultos na igreja que vai ser o reteté. Vai ter cultos na igreja que vai ser do terremoto. Vai ter cultos na igreja que vai ser lindo, o vento forte. Mas vai ter cultos na igreja também que vai ficar só silêncio. E você tem que estar com seus ouvidos espirituais abertos para escutar a voz de Deus também no silêncio. Porque no silêncio o Senhor também fala. Na voz suave o Senhor também fala. Eu posso cantar um louvor? Você pode fechar os seus olhos por um momento. Alta madrugada, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Você pode sentir o Espírito aqui. Tua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, eu tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. E eu já estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou correndo ao teu encontro. Eu já estou indo ao teu encontro, Senhor. Hoje o Senhor está falando de uma forma suave com você. Eu já estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou correndo ao teu encontro. E eu vou, Senhor.
Senhor diz para Elias: vai e volta. Um homem que tinha acabado de pedir para morrer, Deus fala: vai e volta. Sabe por quê? Porque o seu propósito aqui não acabou. Assim como o propósito de Elias não tinha acabado, meu querido, o seu propósito não findou. Sabe quando o Senhor irá te levar? Quando o seu propósito tiver acabado aqui na terra. Mas enquanto o seu propósito não acabar, você continuará. Deus começa trazendo um destino para ele. Um homem que não tinha mais esperança, Deus fala: ei, Elias, se levanta. Ainda tem muita coisa para você fazer. Você ainda tem que levantar outra pessoa para te substituir. Sabe por quê? Porque o que você carrega não irá parar em você. Não irá parar em você. Você será um instrumento para levantar outras pessoas, para levantar outros legados. Você será um instrumento poderoso de Deus.